Queridos, a paz do Senhor. Minha gratidão ao Senhor pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu amor, misericórdia, compaixão e benevolência, concedendo-me o privilégio de poder estar neste santuário com o seu rebanho, com oportunidade riquíssima de sermos aperfeiçoados, edificados e amadurecidos na fé, crescendo em graça e conhecimento. E eu quero agradecer a Deus pela forma honrosa que Ele me proporciona, está inserido nesse projeto da EBL, me presenteando e me dando a oportunidade de cada vez mais fortalecer a comunhão com os santos. E eu quero agradecê-lo por isto. Agradecer ao pastor Elias Moraes por estender as suas mãos sacerdotais, por ser benevolente para comigo e concedendo-me o privilégio de estar contribuindo com a história de Cristo e da sua igreja nesta cidade por meio dessa escola bíblica. Que o Senhor continue o abençoando em Cristo. Me sinto totalmente honrado e privilegiado por Deus, por ter aqui um escritor, um ícone, um gestor, um pastor, um referencial da história pentecostal, não só em solo paranaense, mas fora dele, na pessoa do pastor Moisés Ramos. Muito me dignifica ter Vossa Senhoria aqui, e numa demonstração de humildade, mas ao mesmo tempo de amor ao próximo. Que a bênção do Senhor seja multiplicada na vossa vida e que os seus escritos, por meio dos seus livros, venham abençoar vidas como tem abençoado. Como eu vos disse, já li um dos capítulos do seu livro e foi muito edificante para a minha vida. Que o Senhor continue lhe usando, abençoando sua vida, sua família, seu ministério, porque continuas vivos, o dom continua ativo, a graça continua operando e o Espírito continua movendo. E através da sua vida, muita gente será alcançada. E eu quero glorificar a Deus por isso, me sinto muito honrado. E agradecer a coordenação desta EBL, seus coordenadores, por ser instrumentos de Deus para que eu possa estar aqui hoje. Como eu vos disse, tenho dito, eu não vou falar nada que os senhores já não saibam, eu vou trazer algumas lembranças acerca de um tema e que vai nos conduzir à luz da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora, por favor, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, e o versículo é o versículo de número 27. 27. O texto que está na tela está na versão Almeida Corrigida Fiel. E eu vou pedir, se é possível, depois colocar Almeida atualizada. Almeida atualizada. Isso aí. Então a gente vai trocar. Primeiro a gente vai voltar à Corrigida Fiel. E depois a gente volta aí. Primeiro vai ser a Corrigida Fiel. Isso aí. Porque tem palavras ali que são sinônimos, mas esses sinônimos eles têm uma projeção muito ampla para que a gente possa entender o que a gente vai falar hoje aqui. A Bíblia diz assim, a palavra do Senhor: aquele que examina os corações, está fazendo uma referência à pessoa da divindade e dentro do conselho do Deus Trino,
é uma referência a Deus Pai. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Grave bem essa expressão. A intenção do Espírito. A intenção do Espírito. Agora nós vamos, numa versão atualizada, entender aonde está alojada a intenção do Espírito. Aí na versão atualizada diz assim: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Agora preste essa atenção aqui, ó. A mente do Espírito Santo. A mente do Espírito Santo. É sobre esta mente, a mente do Espírito Santo, que eu vou fazer uma ministração para o vosso coração. À luz da Bíblia Sagrada, a gente vai fazer uma viagem na mente do Espírito Santo. E vamos entender o que está dentro da mente do Espírito Santo. E saber o que ele realmente pensa acerca de nós. Qual é a intenção? Na mente surge a intenção. Qual é a intenção dele para cada um de nós? E a gente vai entender justamente um pouco sobre essa mente do Espírito Santo. Então, assentai-vos um pouco. Obrigado. Uma das coisas que são bem simples, mas é importante lembrá-los, é que nós estamos situados na Epístola de Paulo aos Romanos, e especialmente o capítulo 8. O capítulo 8, por mais que acessamos, fazemos os devocionais nele, mas é um capítulo que ele tem uma projeção muito interessante. E nessa projeção, ela revela a qualidade de um homem que serve a Deus. À luz da Bíblia Sagrada, a Bíblia apresenta 3 tipos de homem. A Bíblia apresenta o homem natural, a Bíblia apresenta o homem carnal e a Bíblia apresenta o homem espiritual. Quando nós fazemos um paralelo entre o capítulo 7 e o capítulo 8, nós visualizamos no capítulo 7 o homem carnal e visualizamos no capítulo 8 o homem espiritual. Se você olhar para o capítulo 7, é uma exposição de um conflito que Paulo tem entre carne e espírito. E esse conflito Paulo resume pelo menos em 3 palavras, dizendo: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer é justamente o que faço. E ele termina o capítulo 7 dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele diz que mesmo com o entendimento ele serve à lei, mas com a carne ele serve ao pecado. Então, capítulo 7, Paulo está sendo escravo dos seus próprios desejos carnais, da sua própria produção de obra da carne, e ele se sente um miserável. Só que quando ele entra no capítulo 8, já há uma mudança de linguagem, já há uma mudança de mentalidade, já há uma mudança comportamental, já há uma mudança de natureza e já há uma mudança de ação
de Deus na vida dele. Porque ele termina o capítulo 7 condenado. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas quando ele chega no capítulo 8, ele já entra cantando. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Paulo mostra o capítulo 8, sinalizando que é o capítulo do homem espiritual. E se você olhar para toda a linguagem do capítulo 8, Paulo fala do Espírito Santo várias vezes. Por exemplo, no versículo 2, ele se refere à lei do Espírito da vida. Quando chega no versículo 5, Paulo vai falar do conflito entre carne e espírito, mas ele diz assim: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Então ele está falando, o que te move é o que te rege. Se você for regido pela carne, você vai para a carne, mas se você for regido pelo Espírito, cada dia você tem sede, tem fome por tudo que é de Espírito. Paulo fala isso. Quando chegamos no versículo de número 8, Paulo, ele bate o martelo dizendo, os que estão na carne não podem agradar a Deus, ou seja, nenhuma prática de obra da carne vai agradar a Deus. Aí ele vira para os crentes no versículo 9, ele já diz assim, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito habita em vós. Aí só que Paulo é enfático, isso aqui é muito interessante, que Paulo vai identificar, vai dar uma sinalização de identidade de quem realmente é de Deus ou pertence a Deus. No versículo 9, o final, Paulo diz assim, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Percebe aqui, até aqui, Paulo está falando da mesma pessoa, mas com 3 títulos já diferenciados ministerialmente. No versículo 2, ele fala de Espírito de vida, que é uma projeção ministerial do Espírito Santo. Quando chega no versículo 9, ele mostra 2 títulos com 2 distinções de ministério. Ele chama de Espírito, só Espírito, e depois ele vai chamar de Espírito de Cristo, que são áreas ministeriais específicas operada pelo Espírito Santo visando um propósito comum. Quando chega no versículo de número 11, Paulo vai mais além e Paulo vai mostrar, na verdade, a pessoa que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E a pessoa que operou em Jesus, ressuscitando dentre os mortos, essa mesma pessoa opera em nossa vida, nos ressuscitando espiritualmente e que nos ressuscitará para vivenciarmos a experiência do corpo glorificado. Paulo fala isso no versículo 11, quando diz, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus Cristo, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que vós habita. Então, quando a gente fala na ressurreição de Jesus, a gente subentende de forma superficial que Jesus ressuscitou com seu próprio poder. É uma verdade, mas não é toda a verdade, porque a ressurreição de Jesus, o conselho do Deus Trino estava operando.
Na verdade, Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus Pai, pelo seu próprio poder e pelo poder do Espírito Santo. Paulo diz isso, que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. E Paulo, veja que ele já apresenta o Espírito Santo como um Espírito da ressurreição, que é outra ação ministerial. Quando chega no versículo 14, eu estou só falando isso para a gente entender o que a gente vai falar aqui. Quando chega no versículo 14, Paulo diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, veja que ele está falando da mesma pessoa, mas já muda a titularidade. Agora não é Espírito de Cristo, agora não é Espírito de vida, agora não é Espírito, agora já é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Aí ele diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Isso aqui parece simples, mas isso aqui é muito importante no exercício da vida cristã. Por exemplo, qual é o antônimo disso aqui? Quando você não aceita ser guiado pelo Espírito Santo, você está comprovando que você não é filho de Deus. Quando você rejeita ser guiado pelo Espírito Santo, você pode dizer que você é tudo na vida, mas que você não é filho. Porque quem é filho se submete a ser guiado, dirigido, controlado, movimentado pelo Espírito Santo. Agora Paulo está dizendo: só são filhos aqueles que são guiados. E isso parece simples, mas não, porque aquela ideologia na vida cristã: ninguém manda em mim, ninguém me determina, eu que decido, vou aonde quero, faço o que quero, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Você está abortando isso aí, porque na verdade, na vida cristã, crente não se manda, crente não se controla, crente não se guia, crente é mandado, crente é guiado, crente é dirigido, crente não vai aonde quer, vai aonde é levado. Então Paulo está dizendo isso aqui: se você não é guiado pelo Espírito, automaticamente você não pode dizer que você é filho, porque você só demonstra que você é filho quando você se rende a ser guiado pelo Espírito Santo. Então ele dá o nome do Espírito Santo. Quando chega no versículo 15, tem outra nomenclatura do Espírito Santo, mas com outra dimensão. Olha o que ele vai dizer: porque não recebeste o espírito de escravidão, por outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção. É outra ação ministerial, ou seja, Jesus te salva, mas quem é que te adota para a família de Deus, para você ser filho? É o Espírito Santo. Agora, olha a importância disso tudo que eu estou falando, pelo que clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. É simplório. Você vai ver que, você vai dizer assim: não, Abba é a tradução de Pai. Quem vai inaugurar essa linguagem é Jesus. Os judeus não utilizavam isso. Só que Abba, ele vai um pouco mais além de Pai. Pai é uma titularidade generalizada. E Abba é uma expressão afetiva. Num conceito bem simplório, Abba significa paizinho querido. Expressa a ideia para você entender. É como se você estivesse diante do seu pai e você se aproximasse dele, colocasse a sua mão no rosto dele e viesse dizendo: paizinho querido. É essa expressão que é mostrada do nosso relacionamento com Deus. Então, quando a gente está adorando e a gente diz assim:
Paizinho querido, é como se nós estivéssemos colocando a mão no rosto dele, acariciando e dizendo: Paizinho querido. Mas isso é tranquilo falar. Mas sabe em que momento Jesus vai inaugurar o Abba? Marcos vai dizer isso. Jesus vai inaugurar o Abba quando ele está no Getsêmani, em agonia, bebendo o cálice do sofrimento, e ele chama o Pai de Abba, Pai. Ou seja, ele está em sofrimento e ele olha para o Pai e diz assim: Paizinho querido. Ele consegue cariciar o Pai, elogiar o Pai, em meio à dor. E a tendência nossa é reclamar, é murmurar. Cadê Deus? Onde está Deus? Por que Deus não resolve? Por que comigo? Jesus não. Jesus está lá naquela agonia todinha e elogiando, acariciando o Pai, dando afeto para o Pai. Paizinho querido. Agora, algo bem interessante. Naturalmente, ninguém consegue fazer isso. E por que faz isto? Paulo diz assim: porque recebeste o Espírito de adoção. O Espírito te promove a isso. E a gente vai entender isso aqui. O Espírito te promove a isso. Aí chega o versículo 16, Paulo vai um pouco mais além. Aí Paulo diz assim: porque o próprio Espírito, veja que tem a palavra Espírito 2 vezes nesse versículo, não tem? Só se você observar, uma tem letra maiúscula e a outra tem letra minúscula. A letra maiúscula está se referindo à pessoa da divindade, e a letra minúscula está se referindo ao mesmo Espírito. Agora veja se tem o verbo testificar, que é a mesma coisa que testemunhar. Aí Paulo diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que significa isso na prática? Diariamente, o Espírito Santo, ele toca no nosso espírito e dá um testemunho no nosso espírito: você é filho de Deus. Ok? Eu só estou mostrando isso para chegar onde eu quero, para entender que aqui é o capítulo do homem espiritual, tá certo? Aí nós vamos chegar a versículo 23, vai dizer que toda criatura geme, e que está com dores de parto. Aí diz assim: e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos. Então, tudo que tem de prioridade, de primeiro, a bênção do Espírito inserido em nós, ok? Aí chegamos a versículo 26. E da mesma maneira, a gente vai trabalhar isso aqui um pouco hoje. Também o Espírito, se referindo ao Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. À luz da Bíblia, talvez você foi ensinado que o único advogado que você tem é Jesus. Mas à luz da Bíblia nós temos 2 advogados. Nós temos Jesus e nós temos o Espírito Santo. Aí diante disso tudo, eu falei tudo isso para chegar ao versículo que nós lemos. E aquele que examina
a mente, examina a mente do Espírito Santo, ou a intenção do Espírito Santo, é que, segundo Deus, intercede por nós. Então, esse pano de fundo todo é para que a gente chegue ao beabá da Bíblia, que é importantíssimo, mas a comunidade pentecostal, muitas das vezes, trata isso de forma equivocada. Quando põe a Almeida atualizada, a mente do Espírito. Veja, a mente do Espírito. Quando Paulo se refere à mente do Espírito, Paulo não está se referindo a um oxigênio, a um ar, a um movimento, a uma emoção, a uma manifestação sobrenatural. Paulo está se referindo a uma pessoa, guarde bem isso, a uma pessoa. E Paulo está dizendo que esta pessoa, Espírito, é um ser vivo, é um ser pessoal, com sentimentos e com uma natureza espiritual. E Paulo, além disso, está dizendo que esta pessoa que é pessoal, que é ser vivo, que tem sentimento e que tem uma natureza totalmente espiritual, Paulo diz que esta pessoa tem uma mente. Tem uma mente. E dentro da mente do Espírito Santo, segundo a luz da Bíblia, a própria Bíblia, tem pensamentos, ou seja, ele pensa. Dentro da mente do Espírito Santo tem vontade. Dentro da mente do Espírito Santo tem decisões. Dentro da mente do Espírito Santo tem projetos, ou planos ou planejamentos. Dentro da mente do Espírito Santo tem intenções. Não diz a outra versão, a intenção do Espírito Santo. Então, deixa eu lhe dizer, tem intenção, tem pensamento, tem vontade, tem projetos, tem planos. Tudo alojado na mente do Espírito Santo. Comando na mente do Espírito Santo. Numa linguagem humana, a razão no ato de pensar. Decisões. Tudo na mente do Espírito Santo. Aí a grande pergunta é, estas intenções, esses projetos, esta vontade, este desejo, este pensar, que está tudo alojado na mente do Espírito Santo, é para Ele mesmo, é em prol dEle, é para o seu uso pessoal, ou estas intenções, ou estas vontades, esses planejamentos, esses projetos, esses pensamentos são para aqueles a qual o Espírito está se relacionando. Então, dentro da mente dele, existe intenções. O que significa isso na prática, numa linguagem prática, que o Espírito Santo, ele olha para nós e na mente dele tem pensamento sobre nós, tem planos sobre nós, tem projetos sobre nós, tem desejos
sobre nós. Tem intenções sobre nós. E por que eu te digo isto? Porque a comunidade pentecostal, ela tem uma atitude, um relacionamento equivocado com o Espírito Santo. Porque a comunidade pentecostal, na maioria das vezes, só vão se lembrar do Espírito Santo ou falar do Espírito Santo no momento litúrgico de 2 horas, quando se reúne. Mas esse não é o projeto de Deus ao liberar o Espírito Santo. O Espírito Santo não foi liberado por Jesus para viver 2 horas conosco no momento de culto, deu a bênção apostólica, a gente vai embora e ele vai para outro lugar. Não. O Espírito Santo, ele foi enviado por Jesus para fazer parte da nossa vida diária, para andar 24 horas conosco. Eu estou falando o beabá da Bíblia, mas isso é muito sério. Então, o Espírito Santo, ele foi enviado para conviver com a gente, para se relacionar com a gente, para fazer parte da nossa vida diária, e não para 2 momentos de culto. Como que a gente se reúne no culto? A gente acha que o Espírito Santo é como uma tecla de computador, que a gente dá o enter, aí ele vem e faz tudo, e depois ele vai embora e a gente fica aqui, e no próximo culto a gente vai chamar por ele. Não. Ele não foi enviado para isso. Ele foi enviado para fazer parte da nossa história de vida, para nos guiar. E o Espírito Santo, se ele tem mente, logo a Bíblia afirma que ele tem sentimento. O Espírito Santo, além da mente, a Bíblia diz que ele ouve. Além da Bíblia, de que ele ouve, a Bíblia diz que ele vê. Além disso, a Bíblia diz que ele sente. Além disso, a Bíblia diz que ele fala. Além disso, a Bíblia diz que ele se move, ele anda. A Bíblia diz que ele geme. A Bíblia diz que ele geme. A Bíblia diz que ele glorifica. A Bíblia diz que ele testemunha. Então a Bíblia está falando de uma pessoa. E quando Jesus o promete para ele vir conosco, Jesus diz: eu estou enviando um outro consolador. Está vivendo uma pessoa, para quê? Para viver com você, para estar com você. Procura me ouvir isso, porque eu estou no beabá da Bíblia, mas isso aqui é muito sério. Para a gente entender que a vida cristã que a gente vive hoje, ela é muito mais dimensional, ela é muito mais impactante do que a que os discípulos viveram com Jesus. Isso é paradoxo, mas isso é sério, é Bíblia. Por quê? Os discípulos viveram com Jesus 3 anos. Em alguns lugares os discípulos estavam fisicamente e Jesus não estava. A missão dos 70, eles foram sozinhos, Jesus ficou em outra cidade. Eles viveram com Jesus fisicamente e nem sempre. No entanto, Jesus teve que se ausentar muitas das vezes e eles ficaram sozinhos. Com o Espírito Santo não tem isso. É diariamente. Independente das circunstâncias, independente do local, independente de tudo, você nunca está sozinho. E por que eu estou falando isso? Porque a gente trata o Espírito Santo, volto a dizer, como uma tecla de computador. Mas essa não é a ideia do cristianismo, não é a proposta de Jesus. Ele foi enviado como uma pessoa. Eu não disse que ele pensa, que ele tem mente, que ele ouve, que ele vê, que ele fala, que ele geme, que ele ouve, que ele se movimenta. Não disse tudo isso?
Então, qual é a proposta? Que a gente não pode esperar um culto chegar para se lembrar dele. Na prática, sabe como seria a nossa vida, como deveria ser a nossa vida cristã? É amanhecer o dia e antes de tocar o pé no solo, dizer: bom dia, Espírito Santo. Obrigado por me manter vivo esta noite. É conversar com Ele como se estivesse conversando com seu cônjuge. Obrigado, Espírito Santo. Vou falar de algo muito simplório, mas é anatômico. Aí você tocou o pé no chão e você vai no banheiro fazer sua necessidade fisiológica. Você libera toda a sua urina saindo a toxina. Aí eu te pergunto, quem é que está movendo no seu organismo, seu aparelho urinário, para você liberar a sua urina? Aí você vai para a sua refeição matinal. Os crentes nem oram. Mas eu vou mostrar algo muito simplório para vocês entenderem isso. Você está comendo um pedacinho de pão. Aí aquele pão você diz assim: eu comprei. Vamos ver se você comprou. E você diz: é meu. Você foi na padaria, foi feita uma massa do trigo. Mas volta no grão do trigo. O agricultor lançou o grão. Ele só teve poder de lançar o grão. Mas dentro do grão tem o DNA da vida. O agricultor só lança o grão, mas não tem poder de dar vida. E quem é que deu vida àquele grão para o pão chegar à tua mesa? Se Paulo diz que ele é o Espírito da vida. Então, qual seria na prática, ao sentar à mesa para aquela refeição, a nossa vida cristã era: senta aqui, Espírito Santo. Muito obrigado por prover o pão, o alimento. Na verdade, a gente grita: vem, ó Espírito Santo, como se ele estivesse milhões de anos de luz distante de nós. Isso não é bíblico. A gente tinha que conversar com ele assim, lado a lado, Espírito Santo. Por exemplo, amanheceu triste, não maquiar. Dizer: Espírito Santo, hoje eu estou triste. Espírito Santo, eu estou sentindo algo muito agonizante dentro de mim, me ajuda. Espírito Santo, eu estou sem força, socorre. Espírito Santo, eu não estou bem. Essa é a vida cristã. E ainda falando assim na mente do Espírito Santo, uma das coisas equivocadas é a gente gritando: venha o Espírito Santo, como se ele estivesse distante. Até nas nossas músicas e nas nossas pregações tratamos erradamente. Nós cantamos: vem Espírito Santo, enche-me de novo, vem de novo. Como se ele estivesse em um lugar e a gente chamando para ele vir. Ele não vai vir. Ele já está. Outro detalhe, que você vê música cantando, visita-nos Espírito Santo, visita de novo, visita, pode ver que tem música cantando, vem nos visitar, vem nos visitar, vem nos visitar, vem nos visitar. Espírito Santo não visita crente. Guarde isso, Espírito Santo não visita crente. Jesus não enviou o Espírito Santo para visitar crente. Jesus enviou o Espírito Santo para habitar no crente. Ele não é visitante.
Ele é habitante. Há uma diferença muito grande entre ser visitante e ser habitante. Por exemplo, se o pastor Moisés me convidar para ir na casa dele, eu sou visitante. Primeiro, eu tenho que pedir licença para entrar. Segundo, eu não tenho autonomia para abrir a geladeira dele. Terceiro, eu não tenho autonomia para mudar o sofá, para mudar a pintura da casa, para mudar o móvel, para fazer nenhuma mudança, nenhuma mexida na casa dele, nos móveis dele. Por quê? Eu sou visitante. Mas ele é o habitante, ele é o morador. Ele pode abrir a geladeira, não estou gostando dessa cor azul, vou pintar de branco. Não gostei de branco, eu vou pintar de amarelo. Não gostei de amarelo, eu vou pintar de verde. Porque ele é o morador. Visitante não tem autonomia. Agora o morador, ele faz o que bem entende com a casa. Eu mandei vocês darem glória a Deus? Eu mandei vocês dar aleluia? E por que vocês deram glória a Deus? Por que vocês deram aleluia? No final eu vou explicar por que vocês deram glória a Deus e por que vocês deram aleluia. E não é porque vocês são assembleanos e pentecostais. Então, diante disso tudo aí, o Espírito Santo não tem uma intenção? Na mente dele não tem um plano? Na mente dele não tem um projeto? Ok. Qual foi o dia da sua vida que você parou e diante dele perguntou: Espírito Santo, qual é a tua intenção para a minha vida? O que tu pensas ao meu respeito? O que está na tua mente sobre mim? Até que ponto eu estou te agradando? Até que ponto eu estou te deixando feliz? Pode me dizer o que tu pensa de mim, o que está na sua mente ao meu respeito? O que queres de mim? O que queres de mim? Onde queres me levar? O que queres fazer comigo, Espírito Santo? Qual é a tua intenção? Posso abrir um leque aqui muito prático? Sabe por que muitos casamentos frustrados, arrebentados dentro das nossas igrejas? Porque nenhum dos dois pararam para perguntar: Espírito Santo, é essa ou esse que tu queres para mim? Vão só pela aparência. Quantas empresas falidas que entraram olhando igual Ló pelas campinas de Sodoma, mas nunca perguntaram: Espírito Santo, esta é a porta? Aqui que está teu propósito? Não me deixe dar um passo. O que tu pensas de mim? Qual é a tua análise, Espírito Santo, a tua avaliação da minha vida? Como está meu nível diante de ti? Até que ponto eu estou te satisfazendo, Espírito Santo? Deveria ser a nossa pergunta diária, porque nós estamos lidando com uma pessoa, com um amigo. E falando em amigo, Espírito Santo em pessoa, vou desconstruir, vai mexer aqui, vai ser paradoxo. Porque dentro da comunidade, saiba de uma coisa: o Espírito Santo não é um fogo. O Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo não é um selo. O Espírito Santo não é uma água. O Espírito Santo não é um óleo. O Espírito Santo não é um orvalho. O Espírito Santo não é um azeite.
O Espírito Santo não é uma chuva. O Espírito Santo não é uma água. Tudo isso que eu falei são símbolos dele, simbologias dele, para que o povo entenda a sua operacionalidade, mas não é ele. Ele é uma pessoa gloriosa. Ele é uma pessoa divina. Ele é uma pessoa comum, no sentido de plenitude, de divindade que se relaciona. Numa linguagem prática, a gente ir fazer um deslocamento automotivo, a gente entrar dentro do carro, a gente deveria falar assim: Espírito Santo, entra comigo. Espírito Santo, senta aqui. Espírito Santo, dirige por mim. E outro detalhe, à luz da Bíblia, para a gente entender isso. E eu vou mostrar algumas intenções dele em nosso favor. Se der tempo, eu vou mostrar pelo menos 2 intençõezinhas que estão na mente dele, eu vou te mostrar. Mas à luz da Bíblia, o pessoal só nos ensinaram a buscar o Espírito Santo. Busca o Espírito Santo, busca o Espírito Santo, busca o Espírito Santo. Mas ninguém nunca nos ensinou que o Espírito Santo nos busca. Eu posso te dar 2 modelozinhos na Bíblia. 2 modelozinhos na Bíblia. 2 modelozinhos na Bíblia. Aliás, eu vou te dar 3 para você não pensar que é coisa da minha cabeça. Está lá Maria, virgem. Gabriel chega e diz assim: foi escolhida para ser a mãe do Messias. Não posso, não tenho vínculo marital com homem algum. Não se preocupa. O Espírito Santo já está vindo aí te buscar. Ele virá e descerá sobre ti. E ele vai gerar o Filho de Deus em você. Não foi ela que foi atrás do Espírito Santo. O Espírito Santo veio a ela para gerar Jesus. Aí Jesus está lá no Rio Jordão sendo batizado por João Batista. Aí faz uma oração. Aí diz que o céu se abre. E quem vem em cima dele? Aí vem, olha que a diferença que eu falei que não é a pomba. E veio o Espírito Santo, a pessoa, em forma corpórea de uma pomba. Uma coisa é o Espírito Santo, outra coisa é ele assumir forma de uma pomba. Agora, por que ele assumiu forma de uma pomba? Por que ele assumiu forma de uma pomba? Porque, à luz da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a oferta de uma família pobre era um casalzinho de pombo. E ele veio em forma de uma pomba, dizendo que o Espírito Santo não é para a elite, é para todos. Porque o Espírito Santo nos quer. O Espírito Santo não quer.
Aí você está falando, isso é coisa de Novo Testamento. Eu vou te dar um modelo no Antigo Testamento. Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E quem foi lá para aquela terra? E a terra pediu para ele ir para lá? Não, ele foi. Ninguém nunca nos ensinou que o Espírito Santo nos busca, que Ele está conosco. Que Ele nos atrai. Outro detalhe que ensinaram para nós é o seguinte, que a gente deveria sentir a presença do Espírito Santo, sentir a presença do Espírito Santo. Mas ninguém nunca nos ensinou que o maior desejo do Espírito Santo, depois de aplicar a obra da salvação no coração do pecador, é sentir a nossa presença. Não é só a gente senti-lo, é Ele nos sentir. Não é a gente só sentir o calor dEle, é Ele sentir o nosso calor. Não é só a gente tê-lo, mas é Ele também nos ter. Então, como eu tenho 20 minutinhos, eu vou resumir aqui para mostrar para vocês o que está na mente do Espírito Santo. Uma das coisas que está na mente do Espírito Santo, sabe qual é a intenção dele? A intenção dele está em Romanos 8:14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. E esse guiar aqui, deixa eu lhe explicar isso aqui. Não é Ele na frente e nós atrás. Aqui expressa uma ideia de pedagogo, ou daquele escravo, o amo do Senhor que cuidava do filho. Qual é a ideia aqui? É a ideia de pegar na nossa mão e nos guiar. Para você entender na prática, você levando o seu filho na escola, você chega diante de uma via expressa, e a via expressa, você deixa seu filho solto, você segura na mão dele e espera o semáforo fechar. E quando o semáforo fecha, você olha para um lado, olha para o outro, não vê nenhum automóvel. A primeira pessoa a colocar o pé na pista é você. E depois você traz o filho. E atravessa a pista e só vai deixá-lo em segurança quando encontra outra pessoa. Isso significa dizer que ao amanhecer do dia, quando você diz, bom dia, Espírito Santo, Ele estende a sua mão e pega na sua e segura. Isso parece simples, mas não é. É Ele que toma a decisão de estender a mão e segurar na sua mão. Por quê? Porque se for você que estende a mão para segurar a mão dele, em algum momento você vai soltar, vai escapulir. Mas é quando ele segura, você pode tropeçar, você pode balançar, que você não escapole. Que ele que está segurando. É ele que está segurando. E só para você entender o que eu estou falando, ele vem caminhando contigo. Aí Satanás, segundo o Salmo 91, arma o laço do passarinheiro. O laço é uma realidade. Você cai no laço, porque ele está te guiando. Então ele faz duas coisas: ou ele te desvia do laço, ou ele pega a outra mão, corta o laço e passa com você. Passa com você.
E existe um momento que você começa a balançar, que a luta é grande, você cambaleia para lá, você cambaleia para cá, você vai arriando, mas você não chega no pó, porque Ele te sustenta. Ele diz assim: você está comigo, Ele veio para te guiar. Vai te guiar, Ele diz assim: eu vou te guiar, você não tropeçará, porque eu que te guio. Eu fui enviado para cuidar de você. Eu fui enviado para cuidar de você. Aí você diz: mas eu não estou aguentando, Ele diz: não se preocupe, eu sou a tua força. Mas eu estou toda ferida, eu sou seu consolo. Vamos juntos. Agora deixa eu dizer algo para você aqui. Tem lugares que Ele vai te levar, que você nunca pediu, que você jamais gostaria de entrar, mas Ele vai te levar, por causa do teu propósito. E onde eu mostro isso para você? Mateus capítulo 4, versículo 1. Jesus tinha acabado de sair do rio, o céu aberto, o Espírito descendo e o Pai falando. Agora olha para esse detalhe. Então foi conduzido, ou movido, ou dirigido, ou levado. Por quem? Pelo Espírito Santo. Jesus não pediu para ir, Jesus não escolheu esse lugar, não tem voz de Jesus, foi o Espírito Santo que pegou ele e veio: vem comigo, que eu vou te levar para um lugar, eu vou te levar para o deserto. Teu primeiro campo de treino é um deserto. E você vai ser treinado pelo seu próprio inimigo, porque quem está te esperando lá é o diabo, para ser tentado pelo diabo. E quem levou? O Espírito Santo. Só que tem um segredo: o Espírito Santo não só levou, porque uma coisa é levar, deixar e ir embora. O Espírito Santo levou e ficou. Ele ficou. E a prova que ele ficou, 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, bateu a fome, Satanás se aproveita disso. Aí Jesus diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem é que estava ativando a palavra no coração de Jesus? Quem é que estava ativando a palavra no coração de Jesus? Aí, agora só dá um detalhezinho, eu estou perguntando, quem é que estava ativando a palavra no coração de Jesus? Aí quando a gente ouve assim, Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A gente vai lá em Deuteronômio e a gente associa essa palavra à Bíblia, correto? A Bíblia. Só que Jesus não está se referindo à Bíblia. Esta não é a palavra. Lembra de Romanos, que todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus? Sabe qual é a palavra que Jesus está dizendo? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus? Ele está se referindo à palavra que ele ouviu no Jordão, quando o céu estava aberto e o Pai disse: este é o meu filho amado, em que me comprazo. E o diabo está dizendo: se tu és filho, transforma essas pedras em pão. Ele diz: eu não preciso disso. Eu me alimento de uma palavra que saiu da boca do meu Pai. Eu não preciso provar que sou filho. Eu tenho a consciência que sou filho. E quem está lá? O Espírito Santo ativando. O Espírito Santo ativando: você é filho do Pai, você é filho do Pai, você é filho do Pai, você é filho do Pai. Moral da história, ele ficou lá 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo.
No final da história, quem é o primeiro a sair do deserto? É ele ou o diabo? É o diabo. Sai-te, Satanás, vai-te, Satanás. E depois quem vem? Um anjo para confortá-lo, porque em todo momento o Espírito não só levou, mas permaneceu com ele. Nesta escola bíblica, o Espírito Santo quer pegar pela sua mão e dizer: filho, filha, vem comigo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Agora, o mais sério de tudo, a mente do Espírito, a intenção do Espírito. Sabe qual é a segunda maior intenção do Espírito? Ouça, porque isso aqui é sério. Ele quer nos reconduzir ao ponto de encontro que diariamente nós tínhamos com Ele no altar da oração. Eu vou resumir. A intenção do Espírito é nos reconduzir ao ponto de encontro que diariamente nós tínhamos com Ele no altar da oração. Esse ponto de encontro, muitas das vezes, era ao lado da nossa cama. A gente não amanhecia o dia sem antes dobrar o joelho, falar com Ele. A gente não ia dormir antes de dobrar o joelho e agradecê-lo pelo dia. Esse ponto de encontro pode ser o nosso escritório, quando a gente trancava a porta para ficar a sós com Ele. Esse ponto de encontro pode ser qualquer ambiente, que naquele horário certo, antes de chegarmos, Ele já estava lá, nos esperando. E hoje Ele continua no mesmo lugar, no mesmo ponto, e a gente não vai lá. E Ele fica nos esperando. Sabe por quê? Porque sempre nos ensinaram a ouvir a voz do Espírito, mas ninguém nunca nos ensinou que o maior desejo dele é ouvir a nossa voz. Ele sente saudade da nossa voz. E aqui eu vou abrir um leque. Ele sente saudade e ele tem ciúme de você. Ele sente ciúme de você. Ele sente ciúme e quando ele percebe que ele está te perdendo para alguma coisa, para algum movimento, para alguma pessoa, por algum entretenimento, ele se entristece. Porque mundo pecador não entristece o Espírito Santo. Quem entristece o Espírito Santo é crente. Ele se entristece. Porque ele percebe que está acontecendo um adultério espiritual. E esse adultério espiritual não é você se relacionar e ir para o leito com outra pessoa. É o maior tempo que você gasta com as redes sociais, que poderia estar desfrutando com ele. É o maior tempo que você passa batendo papo com outro ser humano, mas não tem 5 minutos com ele.
E ele poderia te matar, mas ele não te mata. Ele faz pior do que matar. Ele diz assim na mente dele: já sei que ele e ela não me querem, eu não vou forçar, porque não é por força, não é por obrigação. Eu não quero escravo, eu quero prazer, quero voluntariedade, eu quero amor, eu quero liberalidade. Eu não quero ninguém comigo por obrigação, não é escravatura. Aí, como ele é sensível, sabe o que ele faz? Ele se afasta, deixa, então segue a sua vida sozinho. Eu vou provar isso em 2 pontos bíblicos para você entender. Primeiro, Sansão, que o trocou por Dalila. E resumo da história: põe, se eu não estou equivocado, Juízes, capítulo 19, versículo 20. Põe aí, por favor. Não, 17 e 20. Aqui é o 19, vou mostrar um detalhe. Veja o 17 e 20. Ou 16, 20. 16, 20. Põe no 16, 20. Aí, para aí um pouquinho. Ele, brincando com Dalila, traiu o Espírito Santo, revelou o segredo. Dalila grita. Aí vem os filisteus, Sansão. Olha o que ele vai dizer: sairei ainda esta vez, como Dante, me sacudirei. Em outra versão, e vencerei. Olha o final do versículo 20. Porque ele não sabia que já o Senhor se havia retirado dele. Virou escravo dos seus próprios inimigos. O outro foi Saul. O Espírito Santo entra e entra um demônio. Mas teve um homem que percebeu que isso estava acontecendo, correu para o altar da oração e da confissão. Põe Salmo 51, versículo 10 e 11, que isso foi Davi. Salmo 51 e 11 foi Davi. Olha só, olha a linguagem: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele não pede para transformar o coração, para curar. Ele pede para Deus dar um coração novo. E renova em mim um espírito reto. Olha agora o 10. Não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe o que Davi está dizendo na prática aqui? Quer tirar a coroa real? Tire, mas não tire o Espírito Santo não. Quer tirar as vestes reais? Tire, mas não tire o Espírito Santo não. Quer pegar o cetro de volta? Pegue, mas não tire o Espírito Santo não. Quer remover o trono? Remova, mas não tire o Espírito Santo não. Quer tirar o reinado? Eu volto para o pasto, eu volto para as ovelhas, eu volto lá para o campo, eu volto. Mas não retire o Espírito Santo. Não retire o Espírito Santo. O que eu quero dizer é que o Espírito Santo quer te reconduzir a um ponto de encontro que você tinha diariamente com Ele, chamado oração. Há quanto tempo que você não para dizer: estou aqui, Espírito Santo. Estou aqui, Espírito Santo. E vou mais além, eu vou mais além. Porque eu não tenho força, eu não consigo orar, eu não tenho ânimo para orar.
Se você for assim, a sua carne nunca vai querer orar. Mas se você olhar 6,18 de Efésio, Paulo diz assim: orando no Espírito Santo, orando no Espírito Santo, orando em todo tempo, em oração e súplica no Espírito Santo. Se você for ler Judas 20, você vai ver Judas 20 dizendo, orando no Espírito Santo. Sabe o que é essa orar no Espírito Santo? É orar no mover do Espírito, no controle do Espírito, na motivação do Espírito, na energia do Espírito, na vida do Espírito. Você não ora porque quer, você ora porque o Espírito Santo chega e diz, vamos orar. Eu não tenho força, eu te dou força. Eu não tenho ânimo, eu te dou ânimo. Amados, edificando a vossa fé. E no final, orando no Espírito Santo, ou seja, orando controlado pelo Espírito Santo, orando movido pelo Espírito Santo. Vou mostrar para você o que é orar com o Espírito Santo e orar sem o Espírito Santo. Orando sem o Espírito Santo, 5 minutos de oração parece uma eternidade, dói todos os ossos, é toda hora olhando no relógio, vai terminar quando? E não termina, está 2 minutos e parece 2 horas, mas quando você ora no Espírito Santo, você ora 1 hora, ora 2 horas, ora 3 horas, ora 4 horas, ora 5 horas, que está parecendo 5 minutos, porque você está orando no mover do Espírito Santo. E outra coisa, mas eu não sou santo, você não ora para ser santo, você ora para se tornar santo. Eu não sou perfeito, você não ora porque é perfeito, você ora para se tornar perfeito. Mas eu não sou fiel, você não ora porque é fiel, você ora para se tornar fiel. Porque eu não sou espiritual, você não ora porque você é espiritual, você ora para se tornar espiritual, porque é Ele que vai moldando o caráter dele em você. Aí chega um momento que você vai dizer assim para Ele, eu não tenho mais o que orar, esgotaram todas as minhas palavras. Aí parafraseando 8:26 de Romano, ele diz assim, eu sei que você não sabe orar como convém, eu sei que as palavras esgotam, eu sei que a dor sufoca, eu sei que a batalha enfraquece, mas é por isso que eu estou aqui. Não saia, não vá embora, fica aqui. Se você não tem palavras, então começa a gemer. Geme, que eu pego os seus gemidos. E eu intercedo por você, com gemidos inexprimíveis. Ele te quer. Ele te quer. Para findar de tudo que está na mente do Espírito Santo, Ele quer te levar a um lugar que os anjos não têm acesso, demônios não têm acesso, o diabo não tem acesso, querubins não têm acesso, arcanjos não têm acesso. Só Ele tem acesso, só o Espírito Santo tem acesso. E Ele quer te levar neste lugar. Ele quer te pegar pelas suas mãos e te levar neste lugar. Está na mente dele. Ou seja, o que significa isso? Ele quer te tirar de uma vida parasitária. Ele quer te tirar de uma vida de mesmice, de rotina, de superficialidade religiosa, e te levar a uma dimensão
que somente aqueles que têm relacionamento com Ele conseguem acessar. E que lugar é esse que só Ele tem acesso? Põe aí primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 10. Vamos 9 para a gente entender, põe o 9 para a gente pegar o contexto. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus preparou para os que o amam. Agora vem o 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, vírgula, ainda as profundezas de Deus. Sabe o que está a mente dele? É te pegar pela mão e te levar às profundezas de Deus, onde estão os mistérios de Deus, onde estão os tesouros de Deus. Agora, olhe numa linguagem antropomórfica, para a gente entender isso. Numa linguagem antropomórfica. Vamos imaginar Deus, um ser humano, e o Espírito Santo penetrando nas profundezas dele, e ele te levando junto, lá para dentro dele. Deus hoje está tirando você de uma superficialidade religiosa, está te levando a uma profundeza que só o Espírito Santo pode te conduzir. Se prepare para uma dinâmica nova na sua vida. Se prepare para você alcançar uma nova dimensão no seu ministério, na sua vida cristã. Se prepare para você ver algo que você nunca viu. Se prepare para ouvir o que você nunca ouviu. Se prepare para falar aquilo que você nunca imaginou de falar, porque o Espírito Santo vai te levar nas profundezas de Deus, onde estão os tesouros escondidos, onde existem mistérios a serem revelados. E não se escandalize, não se escandalize se esta noite você for dormir, trancar o seu quarto, apagar a luz e se cobrir, e de repente, meia hora depois, você já pegando no sono, você perceber uma pessoa, um ser, entrando, caminhando no seu quarto. Não se espante, não é demônio, não é demônio, é ele que está caminhando ali. Não se espante se de repente você sentir uma mão no teu ombro direito e essa mão te empurrando da cama para baixo e você caindo de joelho e ele dizendo: cheguei, estou aqui e quero falar contigo. Não se escandalize, porque na mente dele tem algo que você nem imagina para você se experimentar. Se prepare! Se prepare! E eu estou vendo você com a mão levantada, eu estou vendo você chorando, e eu estou vendo você glorificando, e eu estou vendo você levantando a mão. E tudo isso que você está fazendo não é emoção, não é porque você é assembleano, não é porque você é pentecostal, e se dependesse de você, você não faria isso. Tudo isso que você está fazendo... Tudo isso que está fazendo está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. 1 Coríntios 12, 3. Tudo isso que está fazendo, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala
pelo Espírito de Deus, dizendo: Jesus é anátema, Jesus é maldito. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito do Senhor. Então por que você diz Ele é o Senhor? Porque o Espírito que está dentro de você está dizendo: Ele é Senhor. Por que você levanta a mão? É porque Ele está levantando. Por que você diz glória a Deus? É porque Ele está dentro de você dizendo glória a Deus. Deus seja louvado. Porque o culto, a adoração, não começa na sua corda vocal, começa aqui dentro. Agora você pode adorá-lo da maneira que você quiser. Eu não vou mandar você dar glória a Deus, eu não vou mandar você dizer aleluia, eu não vou mandar você falar línguas estranhas. Se você tem o Espírito Santo, você só vai reproduzir aquilo que de verdade existe dentro de você. Agora, por bondade, vamos nos colocar de pé. Eu estou há 1h10 falando sobre a mente do Espírito Santo. É uma escola bíblica. Para não ficar apenas uma ideia que é um campo teórico, teológico, nós vamos colocar em prática tudo aquilo que foi ministrado aqui. Prática, e eu vou evocar a prova dos 9 de tudo que eu ministrei aqui, ok? Então algo muito simples, levante uma das suas mãos. Quem quiser pode levantar as duas, só levante uma das suas mãos. E você vai dizer assim: meu amigo Espírito Santo, bendito Espírito Santo, eu te amo, e eu estou disponível para fazer de mim o que quiseres, por amor a Jesus. Meu amigo Espírito Santo, pegue nas minhas mãos e me leve às profundezas do Deus vivo. Eu tenho sede, eu tenho fome, e eu quero mais de ti. Me leva às profundezas e me proporciona experiências sobrenaturais e profundas. Por favor, faça isto agora, porque eu quero viver neste momento uma experiência inédita contigo. Leva-me, Espírito Santo, às tuas profundezas. Leva-me, Espírito Santo, às profundezas de Deus. Leva-me, 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 leva-me.